Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial dos Fretamentos, Capítulo I da Natureza e Forma do Contrato de Fretamento e das Cartas Partidas. Art. 566. O contrato de fretamento de qualquer embarcação, quer seja na sua totalidade ou em parte, para uma ou mais viagens, quer seja a carga, colheita ou prancha. O que tem lugar quando o capitão recebe carga de quantos se apresentam, deve provar-se por escrito. No primeiro caso, o instrumento, que se chama carta partida ou carta de fretamento, deve ser assinado pelo fretador e afretador, e por quaisquer outras pessoas que intervenham no contrato, do qual se dará a cada uma das partes um exemplar, e no segundo, o instrumento chama-se conhecimento, e basta ser assinado pelo capitão e o carregador. Entende-se por fretador o que dá, e por afretador o que toma a embarcação a frete. Art. 567. A carta partida deve enunciar: 1. O nome do capitão e o do navio, o porte deste, a nação a que pertence, e o porto do seu registro. Artigo número 460. 2. O nome do fretador e o do afretador, e seus respectivos domicílios. Se o fretamento for por conta de terceiro, deverá também declarar-se o seu nome e domicílio. 3. A designação da viagem, se é redonda ou ao mês, para uma ou mais viagens, e se estas são de ida e volta ou somente para ida ou volta, e finalmente se a embarcação se freta no todo ou em parte. 4. O gênero e quantidade da carga que o navio deve receber, designada por toneladas, n graus s, peso ou volume, e por conta de quem a mesma será conduzida para bordo, e deste para a terra. 5. O tempo da carga e descarga, portos de escala quando a haja, as estadias e sobreestadias ou demoras, e a forma por que estas se hão de vencer e contar. 6. O preço do frete, quanto há de pagar-se de primagem ou gratificação, e de estadias e sobreestadias, e a forma, tempo e lugar do pagamento. 7. Se há lugares reservados no navio, além dos necessários para o uso e acomodação do pessoal e material do serviço da embarcação. 8. Todas as mais estipulações em que as partes se acordarem. Art. 568. As cartas de fretamento devem ser lançadas no Registro do Comércio, dentro de 15 dias a contar da saída da embarcação nos lugares da residência dos tribunais do comércio, e nos outros, dentro do prazo que estes designarem. Artigo número 31. Art. 569. A carta de fretamento valerá como instrumento público tendo sido feita por intervenção e com assinatura de algum corretor de navios, ou na falta de corretor por tabelião que porte por fé ter sido passada na sua presença e de duas testemunhas com ele assinadas. A carta de fretamento que não for autenticada por alguma das duas referidas formas, obrigará as próprias partes, mas não dará direito contra terceiro. As cartas de fretamento assinadas pelo capitão valem ainda que este tenha excedido as faculdades das suas instruções, salvo o direito dos donos do navio por perdas e danos contra ele pelos abusos que cometer. Art. 570. Fretando-se o navio por inteiro, entende-se que fica somente reservada a câmara do capitão, os agasalhados da equipagem, e as acomodações necessárias para o material da embarcação. Art. 571. Dissolve-se o contrato de fretamento, sem que haja lugar a exigência alguma de parte a parte. 1. Se a saída da embarcação for impelida, antes da partida, por força maior sem limitação de tempo. 2. Sobrevindo, antes de principiada a viagem, declaração de guerra, ou interdito de comércio com o país para onde a embarcação é destinada, em consequência do qual o navio e a carga conjuntamente não sejam considerados como propriedade neutra. 3. Proibição de exportação de todas ou da maior parte das fazendas compreendidas na carta de fretamento do lugar donde a embarcação deva partir, ou de importação no de seu destino. 4. Declaração de bloqueio do porto da carga ou do seu destino, antes da partida do navio. Em todos os referidos casos, as despesas da descarga serão por conta do afretador ou carregadores.
Art. 572, se o interdito de comércio com o porto do destino do navio acontece durante a sua viagem, e se por este motivo o navio é obrigado a voltar com a carga, deve-se somente o frete pela ida, ainda que o navio tivesse sido fretado por ida e volta. Art. 573, achando-se um navio fretado em lastro para outro porto onde deva carregar, dissolve-se o contrato, se chegando a esse porto sobrevier algum dos impedimentos designados nos artigo N graus S 571 e 572, sem que possa ter lugar indenização alguma por nenhuma das partes, quer o impedimento venha só do navio, quer do navio e carga. Se, porém, o impedimento nascer da carga e não do navio, o afretador será obrigado a pagar metade do frete ajustado. Art. 574, poderá igualmente rescindir-se o contrato de fretamento a requerimento do afretador, se o capitão lhe tiver ocultado a verdadeira bandeira da embarcação, ficando este pessoalmente responsável ao mesmo afretador por todas as despesas da carga e descarga, e por perdas e danos, se o valor do navio não chegar para satisfazer o prejuízo. Capítulo 2 dos conhecimentos. Art. 575, o conhecimento deve ser datado, e declarar, 1. O nome do capitão, e o do carregador e consignatário, podendo omitir-se o nome deste se for a ordem, e o nome e porte do navio. 2. A qualidade e a quantidade dos objetos da carga, suas marcas e números, anotados à margem. 3. O lugar da partida e o do destino, com declaração das escalas, havendo-as. 4. O preço do frete e primagem, se esta for estipulada, e o lugar e forma do pagamento. 5. A assinatura do capitão, artigo número 577, e a do carregador. Art. 576, sendo a carga tomada em virtude de carta de fretamento, o portador do conhecimento não fica responsável por alguma condição ou obrigação especial contida na mesma carta, se o conhecimento não tiver a cláusula, segundo a carta de fretamento. Art. 577, o capitão é obrigado a assinar todas as vias de um mesmo conhecimento que o carregador exigir, devendo ser todas do mesmo teor e da mesma data, e conter o número da via. Uma via ficará em poder do capitão, as outras pertencem ao carregador. Se o capitão for ao mesmo tempo o carregador, os conhecimentos respectivos serão assinados por duas pessoas da tripulação a ele imediatas no comando do navio, e uma via será depositada nas mãos do armador ou do consignatário. Art. 578, os conhecimentos serão assinados e entregues dentro de 24 horas, depois de ultimada a carga, em resgate dos recibos provisórios, pena de serem responsáveis por todos os danos que resultarem do retardamento da viagem, tanto o capitão como os carregadores que houverem sido remissos na entrega dos mesmos conhecimentos. Art. 579, seja qual for a natureza do conhecimento, não poderá o carregador variar a consignação por via de novos conhecimentos, sem que faça prévia entrega ao capitão de todas as vias que este houver assinado. O capitão que assinar novos conhecimentos sem ter recolhido todas as vias do primeiro ficará responsável aos portadores legítimos que se apresentarem com alguma das mesmas vias. Art. 580, alegando-se extravio dos primeiros conhecimentos, o capitão não será obrigado a assinar segundos, sem que o carregador preste fiança à sua satisfação pelo valor da carga neles declarada. Art. 581, falecendo o capitão da embarcação antes de fazer-se à vela, ou deixando de exercer o seu ofício, os carregadores têm direito para exigir do sucessor que revalide com a sua assinatura os conhecimentos por aquele assinados, conferindo-se a carga com os mesmos conhecimentos. O capitão que os assinar sem esta conferência responderá pelas faltas, salvo se os carregadores convierem que ele declare nos conhecimentos que não conferiu a carga. No caso de morte do capitão ou de ter sido despedido sem justa causa, serão pagas pelo dono do navio as despesas da conferência, mas se a despedida provier de fato do capitão, serão por conta deste. Art. 582, se as fazendas carregadas não tiverem sido entregues por número, peso ou medida, ou no caso de haver dúvida na contagem, o capitão pode declarar nos conhecimentos, que o mesmo número,
peso ou medida lhe são desconhecidos, mas se o carregador não convier nesta declaração deverá proceder-se à nova contagem, correndo a despesa por conta de quem a tiver ocasionado. Convindo o carregador na sobredita declaração, o capitão ficará somente obrigado a entregar no porto da descarga os efeitos que se acharem dentro da embarcação pertencentes ao mesmo carregador, sem que este tenha direito para exigir mais carga, salvo se provar que houve desvio da parte do capitão ou da tripulação. Art. 583, constando ao capitão que há diversos portadores das diferentes vias de um conhecimento das mesmas fazendas, ou tendo-se feito sequestro, arresto ou penhora nelas, é obrigado a pedir depósito judicial, por conta de quem pertencer. Art. 584, nenhuma penhora ou embargo de terceiro, que não for portador de alguma das vias de conhecimento, pode, fora do caso de reivindicação segundo as disposições deste Código, artigo número 874, número 2, privar o portador do mesmo conhecimento da faculdade de requerer o depósito ou venda judicial das fazendas no caso sobredito, salvo o direito do exequente ou de terceiro opõente sobre o preço da venda. Art. 585, o capitão pode requerer o depósito judicial todas as vezes que os portadores de conhecimentos se não apresentarem para receber a carga imediatamente que ele der princípio à descarga, e nos casos em que o consignatário esteja ausente ou seja falecido. Art. 586, o conhecimento concebido nos termos enunciados no artigo número 575 faz inteira prova entre todas as partes interessadas na carga e frete, e entre elas e os seguradores, ficando salva a estes e aos donos do navio a prova em contrário. Art. 587, o conhecimento feito em forma regular, artigo número 575, tem força e é acionável como escritura pública. Sendo passado a ordem é transferível e negociável por via de endosso. Art. 588, contra os conhecimentos só pode opor-se falsidade, quitação, embargo, arresto ou penhora e depósito judicial, ou perdimento dos efeitos carregados por causa justificada. Art. 589, nenhuma ação entre o capitão e os carregadores ou seguradores será admissível em juízo se não for logo acompanhada do conhecimento original. A falta deste não pode ser suprida pelos recibos provisórios da carga, salvo provando-se que o carregador fez diligência para obtê-lo e que, fazendo-se o navio à vela sem o capitão o haver passado, interpôs competente protesto dentro dos primeiros três dias úteis, contados da saída do navio, com intimação do armador, consignatário ou outro qualquer interessado, e na falta destes por editais, ou sendo a questão de seguros sobre sinistro acontecido no porto da carga, se provar que o mesmo sinistro aconteceu antes do conhecimento poder ser assinado.